Olá, como é que você tá, hein? Como é que dormiu essa noite? Eu sou Linda Carvalho, esse é mais um episódio do videocast Sem Contraindicação. O videocast da Unimed João Pessoa, que traz essa semana um tema de interesse de todos nós, o sono. Bom, quem nunca teve uma noite mal dormida e teve que sofrer com as consequências disso? A gente tem aqui dados, estudos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e que traz dados divulgados no ano passado que 72% dos brasileiros sofrem com doenças relacionadas ao sono. Já pensou? 72%? Pois é. Segundo os especialistas, basta uma noite mal dormida para a gente experimentar algumas de suas consequências, vamos dizer assim, a curto prazo. Por exemplo, até anotei aqui para não esquecer, alterações na memória, fadiga, sonolência durante o dia, dificuldade para se concentrar, mudança de humor, irritabilidade, também baixo desempenho nos estudos e no trabalho. Bom, para conversar mais sobre esse assunto, também trazer algumas dicas, orientações, práticas do dia a dia, nós recebemos no episódio dessa semana Dr. Josemar Soares, ele que é otorrinolaringologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Linda Carvalho. Agradeço a Unimed pelo convite, pelo tema importante que eu gosto muito. São os distúrbios do sono. E a população precisa entender a importância do dormir bem, porque a qualidade do sono reflete a qualidade da saúde mental do indivíduo, né? Muito bem, vamos conversar muito sobre esse assunto. E aqui conosco também o doutor Bruno Fialho, ele que é clínico e pneumologista. Seja bem-vindo, doutor Bruno. Obrigado, Linda Carvalho. Obrigado, Unimed, pelo convite. E estou grato aqui estar com meu amigo Josemar, meu colega, otorrino, e são duas áreas que pegam muito sono. É o pneumo, otorrino, neurologista e ainda o psiquiatra. E faz parte do dia a dia da gente. Todo mundo dorme, mal ou bem, e é importante a gente falar sobre isso. Muito bem. Antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu conversar com você aí que está nos assistindo. Você já deu aí, já se inscreveu no nosso canal? Você precisa se inscrever. E esse é o tipo de conteúdo que não pode ficar só para você. Você tem que compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Então encaminha o nosso vídeo, o nosso episódio dessa semana para as pessoas que você conhece que precisam dormir melhor. Tenho certeza que você deve conhecer uma ou algumas pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo. Lembrando que estamos no Spotify, no Instagram, @Unimed João Pessoa, e também no portal da Unimed. Lá tem uma página só dedicada aqui ao nosso videocast com vários conteúdos, tá bom? Acessa lá e é sempre bom ter a sua participação também. Voltando aqui, ou melhor dizendo, começando aqui a nossa conversa sobre sono, qualidade do sono. Primeiro eu vou começar falando sobre importância. Quero que a gente comece essa conversa falando sobre a importância do sono para a saúde. Começo com o senhor, doutor Bruno. Qual é a importância, né, do sono, que muitas vezes a gente negligencia, né, esse tempo do nosso dia? Então, eu queria que o senhor trouxesse aí a importância da gente se dedicar melhor a esse sono. Pois é, então, sono é uma coisa fundamental, interfere em todas as áreas, interfere na área econômica, interfere na produtividade de trabalho, relação interpessoal, no ganho financeiro, na parte sexual, na questão de emagrecimento também influencia. Então, o sono, ele é só o início de um complexo, uma rede complexa de coisas que vêm, se ele é bom ou se ele é ruim. Se a gente deixa de dormir, o que a gente perde? A gente veio de uma fase, doutor Josemar, de que as pessoas diziam assim, deixa para dormir quando morrer, tem que aproveitar ao máximo, dar conta de tudo. Eu lhe pergunto, quantas horas a gente deve dormir por dia? Existe um número exato para todos ou vai de acordo com cada pessoa? Vamos lá. Essa pergunta é interessante. Eu vou pegar um gancho no seu comentário da Fiocruz. 70% da população tem distúrbio do sono. Distúrbio do sono. Quando você fala de distúrbio do sono, não pense somente na insônia, na apneia. Tem vários outros distúrbios do sono. Isso varia de faixa etária para faixa etária, isso varia de função que você exerce. Então, você pode ter distúrbio do sono, os mais comuns do dia a dia, que é a insônia, é a apneia do sono e a sonolência excessiva diurna. Mas tem outras variações. Se você imaginar que 70%, como você comentou, da Fiocruz, que tem distúrbio do sono, ele está variando da criança ao idoso. Sim. Eu posso ter a criança
um lactente que tem distúrbio intestinal e não consegue dormir direito. Ele não amamenta exclusivamente da questão do leite materno, tem associação de alimentação complementar. Eu posso ter uma criança, e infelizmente é muito comum hoje, porque o celular mudou o comportamento mundial. Então, de acordo com a classe social, e varia da classe social menos economicamente favorecida, os mais favorecidos, entregam o celular. Então, pode ser aquela criança que fica com o estímulo luminoso constante. Se ela fica com o estímulo luminoso, inibe o sono. Sim. Eu tenho um adolescente que quer varar à noite, porque ele começa a aprender a ganhar mais tempo de atividade, tá? E tem a questão da transição para o estudo. Eles querem estudar mais madrugada dentro para compensar, digamos assim, na prova. Mas se eu não estudo, eu não aprendo. E eu preciso ter o horário de dormir adequado, porque se eu não faço isso, eu não restabeleço algumas funções. Aparentemente, quando você dorme, você não faz nada. É como se tivesse bateria zerada, mas isso não acontece. Então, boa parte dos órgãos ficam parados, mas o cérebro está lá em atividade. Porque ele precisa restabelecer a função orgânica de vários órgãos, tá? A função fisiológica. Então, assim, não imagine que você está parado dormindo, mas não acontece nada. Tem hormônios que estão sendo gerados, produzidos, do crescimento, do sono ovariano, do cortisol que vai surgir pela manhã. Então, para eu dormir bem, eu preciso ter uma quantidade de horas ideal. Então, isso varia de criança para criança, de adolescente para adolescente, para adulto para adulto. Certo. Se você imaginar que a criança, o desejo são 12 horas, direto, 24 horas, o lactente, ele vai acordar apenas para mamar e volta a dormir. Então, assim, tem esse horário ininterrupto de sono, alimentação, sono, alimentação. A criança, com o tempo, vai reduzindo, mas espera-se em torno de 8, 9 horas de sono, 10 horas de sono. Certo. Tá? E é comum, às vezes, você atende algumas crianças que vai no seu consultório por outros motivos, por ronco, digamos assim, a criança que é comum por conta da apneia. E já ouvi relato, Bruno, que a criança foi dormir. Não, ele dorme, filho, vai dormir, mas vai dormir de 11, meia-noite, 1 hora. Esse padrão não, porque estuda à tarde. Como se fosse permitir que ele administrasse o sono dele. E quem tem que fazer isso é o adulto, é o pai e a mãe. Não, mas a avó permite. Então, não é assim. E o adulto? Pela questão do capitalismo, trabalha cada vez mais, por vários motivos. Seja para ter seus ganhos, seja porque tem aquele horário de trabalho que foi cedido no mercado para ele. E quando eu digo isso, nas várias funções, seja o médico, o repórter, o gari, o trabalhador em petrolífera, o médico, a enfermagem nos hospitais, bombeiro, militar, quem trabalha na agricultura, ou seja, na indústria de automação, todos têm horários diversos, são chamados de trabalhos de turno. Se você imaginar que o indivíduo vai trabalhar das 8 até as 2 da madrugada, ou das 10 até as 6 da manhã, ele vai dormir que horas? Então, ele reverte o sono, a horário do sono. Então, você imagina que ele tem que chegar em casa, no quarto dele, de preferência em silêncio, como se fosse 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Com estímulo da luz, né? No com rosto, 10 da manhã vai ter que dormir. Com a temperatura ambiente adequada e com pouco barulho para poder dormir, porque ele vai trabalhar à noite. Ou seja, por isso que varia bastante da faixa etária, a lactente, a criança, o adolescente, e no caso de adulto, a função que ele exerce no setor. Mas digamos assim, eu espero que o lactente acorde para mamar e durma em seguida, ou seja, muito mais que 12 horas. A criança tem as suas 9 horas de sono, o adolescente em torno de 8 horas de sono, e assim começa a estabelecer o padrão. Só que varia, tem os dormidores curtos e os dormidores longos. Mas, em geral, espera-se em torno de 8 horas de sono. É um tempo ideal. Entendi. Porque tem indivíduos, não lembro se a Madre Teresa de Calcutá dormia 5 horas, 6 horas, e acordava ímpar para trabalhar. Tem gente que dorme menos. Fisiologicamente, criança dorme aquelas 8 horas que se fala, não funciona para criança e adolescente. Tanto que adolescente dorme, fica até meio-dia no quarto. Estava vendo, tinha algumas entrevistas com aquele ator Miguel Falabella, que ele disse que dorme 4 horas e que tá ok. Dorme 4 horas, tá ótimo. Espero que ele esteja ok, não é? Não tem como saber bem, mas... Não é o ideal, né? Aí eu pergunto o seguinte a vocês. Esse horário, vamos dizer, uma média, 8 horas de sono. Para adulto, seguidas. Ou essas horas elas podem ser fracionadas? Fragmentadas, não. Aí já a qualidade já cai. 8 horas seguidas. 7 a 9, no caso, fala para adulto, né? Tá.
Tanto que adolescente dorme mais, que na Finlândia, nos países nórdicos, a escola começa mais tarde, porque o rendimento deles é melhor, respeitando o ciclo sono-vigília do adolescente normal. Entendi. Começa muito cedo, ele está dormindo na aula, não aprende nada, não assimila. Então, quando se respeita isso, tem um rendimento melhor, inclusive em âmbito escolar. Se você imaginar que existe projeto na tentativa, junto da Sociedade Brasileira do Sono, né, de tentar adiar a entrada da criança na escola. Existe isso. Porque você imagina as crianças que começam a hora de escolar às 7 horas da manhã. 7. Então, imagine os pais que têm que acordar de acordo com a distância do local da escola, tem que acordar 5, 5 e meia, 6, para preparar uma criança, 2, 3, para chegar à escola às 7 horas da manhã, porque chegar às 7h15 eles não entram. Isso. Então, assim, o sono tem que ser contínuo. O ciclo circadiano, você acorda e mais tarde vai dormir, tem que ser contínuo. E tem fases do sono? Sim. Existe. Quais são essas fases? Existem fases do sono, existe a fase mais importante, que é a fase REM, que a gente chama. Certo. Que é onde tem movimentos rápidos oculares, tá? A fase que a gente está sonhando, que tem o músculo relaxa, né? Tanto que o queixo cai, tem gente que abre a boca. Ali é a fase REM do sono, né? A fase que uma das mais importantes. Aí teoricamente tem N1, N2, N3, que são as mais profundas. Você vai aprofundando o sono. Tem muita gente que não chega nisso. Né? E isso é um detalhe interessante, porque assim, imagine em torno de 3 a 4 ciclos por noite. Certo. Tá? Você faz sono 1, 2, 3 e o REM, que aprofunda. Então o indivíduo vai aprofundando o sono REM. Depois começa a superficializar. Isso. De novo aprofunda e assim vai. O sono REM é quando você entra no sono profundo e acontece a chamada atonia. Isso, o músculo Quem cai. lembra um adulto que pegou uma criança que dormiu no sofá, na cama, você muda de local para local no ambiente e ela não se mexe. Molinha, ela tem a né? flacidez muscular. É o sono REM profundo. Você não consegue acordar. O próprio idoso que dorme sentado e a boca abre, ele está com atonia muscular aqui. Ele está provavelmente sono REM profundo mesmo. E olha, para você ter ideia, quando você falou 40% da Fiocruz, são várias patologias. Tem indivíduos que têm distúrbio do sono na fase REM, onde tem um sono profundo. Imagine você sonhando, correndo. Não é para correr na cama, mas o indivíduo começa a se mexer. Então, até que existe distúrbio do sono, onde tem agressão ao parceiro na fase do sono profundo, porque tem um distúrbio do sono ali. Então, de acordo com o distúrbio do sono, narcolepsia, se me fala, clipfail, você tem a insônia aguda, a crônica, você tem a síndrome das pernas inquietas, você tem a síndrome da resistência viária superior, sem ter apneia, o bruxismo. Né? Você sai encaminhando de acordo com o especialista. Isso. Inicialmente, a medicina do sono começou com o pneu, psiquiatra e neuro. Tá? A otorrina foi abraçando com o tempo, porque tem a parte cirúrgica também possível dos tratamentos. Sim. Mas assim, imagina um idoso que fragmenta o sono durante o dia. Terrível, né? Ele tira os cochilos e não consegue dormir à noite. Não dorme. Não estou dormindo à comum. noite, porque eu vou tentar dormir e não consigo. Só consigo daqui a 1 hora, 2, 3. Mas porque ele deu cochilos durante o dia. Então, aquele cochilo depois do almoço, ele não é muito bom, ou é bom? Não, o idoso, fisiologicamente, já dorme menos. Tá. Essas 7, 9 horas, de 9 horas de 9? sono é para o adulto até os 60. Idoso acima de 70 dorme menos. Certo. Então, se ele dorme muito durante o dia, ele vai prejudicar o sono dele durante a noite. Essa regra não se aplica muito aos adultos na faixa etária produtiva, né? Certo. Que é assim, uma sesta que chama de 1 horinha, 2 horas no máximo. Que tem gente que tem padrão, mas tem um né? porém interessante aí. Lembra que eu comentei que são 3 ciclos aproximadamente a 4 ao longo da noite, né? Você tem a fase 1, 2, 3, aprofunda o sono REM. Tem a atonia muscular. De novo, 1, 2, 3, aprofunda o sono. 1, 2, 3, aprofunda o sono. Em geral, para começar a fase 1, os 90 minutos, 120 minutos. Então, sugere-se que o seu cochilo não passe de 45. Porque quando passar de 45, pode incorrer no risco de aprofundar e entrar no ciclo total. Aí para acordar ficar mais difícil. Você acorda meio cansado, né? Quando você passa um pouco do ponto. Então, o ideal, por isso que às vezes, nas crianças que estão dormindo durante os seus 3, 5 anos de idade, você sai para trabalhar e deixa a criança em casa e ela dorme a hora que quer.
Resultado, se você não tiver um controle, às vezes, na pediatria, na criança que está dormindo em qualquer horário, ela tira um cochilo de 1 ou 2 horas à tarde. E à noite consegue dormir? Não. Resultado, quem também não consegue dormir? Os pais. Porque fragmenta o sono. E no dia seguinte? Aí vem as queixas clínicas que acontecem na área da medicina do sono, né? Como comentou ainda há pouco. Irritabilidade diurna, a redução da cognição, você vai ter distúrbio metabólico, queda da libido, que vem uma queixa muito comum. E um dado importante, não é? Mesmo que você não trabalhe em turno, porque quem trabalha em turno, existe a tendência de ganho de peso, porque você reduz o gasto calórico no trabalho noturno e ganha peso, pode ter síndrome metabólica com alteração de colesterol, triglicerídeos e diabetes. Então, assim, se você não dorme direito e ganha peso, para quem tem a apneia do sono, que é uma área da otorrinolaringologia que atuamos muito, você pode ter 2,5 vezes mais risco para ser no trabalho do que os outros. Tem. E só era isso? Não. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Doença Por isso, para quem tem distúrbio do sono, tem que associada. tratar. Tem que tratar. É igual a diabetes. Mas doutor, tem um diabetes 300, mas não parece ter nenhuma alteração sanguínea. Mas ela está lá, alterando a retina, o coração, o rim, a pele. O indivíduo que tem diabetes tem uma lesão e nem sente que teve uma lesão. Se falou aqui no sono das crianças, doutor Bruno, qual a hora que a criança deve ir para a cama? Então, isso não existe regra para isso, entendeu? Depende da idade. Lactente cada 3 horas ele vai mamar, então não tem uma hora que a gente consiga controlar. Idade escolar, como se estudar de manhã, acorda cedo, 7 horas, você tem que se organizar para pelo menos ele ter pelo menos 9 horas de sono nessa idade escolarzinha. Criança nova, até 8, 9 anos, certo? Depois disso, aí você fica mais difícil controlar. Adolescente é muito difícil controlar, que ele vai se trancar no quarto, você vai orientar, mas o ideal do adolescente é pelo menos 9 horas. O adolescente dorme mais, geralmente, e ele não rende realmente. Tem provado, tem estudo disso. Tanto que na Europa, já não só os países escandinavos, já estão trocando o horário dos adolescentes, principalmente. Sim. E isso que o Josemar falou, tem um estudo, acho que é da USP, se eu não me engano, é da Faculdade de Minas Gerais, com motorista de ônibus, que trabalha à noite. E viu que a maioria teve uma média de 30 apneias durante o trabalho, dirigindo. Por isso que tem muito acidente de ônibus à noite. A gente vê, caiu na ribanceira e morte de não sei quantas pessoas. Então, pode levar à morte de várias outras pessoas por sono. Já pensou? Falta dele, aí né? Tem um detalhe interessante aí, que é um pouco mais da minha ossada, bem específico, né? Além de otorrinolaringologista, eu sou médico do trabalho. Mas na área de medicina do trabalho, eu só faço perícia jurídica na área de otorrina. Certo. E como essa temática é importante em relação a acidentes para quem tem a apneia do sono, existe resolução no CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, quando passa com o médico do tráfego no DETRAN, se ele encontrar indícios de apneia do sono, ele pode não emitir carteira para motorista, para caminhão. Só que assim, como a temática é muito importante em termos de custos para a Previdência, para o governo, se eu tenho a apneia do sono, eu não posso ter carteira de motorista, digamos assim, tá? E você tem que tratar, ou cirurgicamente, ou CPAP, que é o padrão mundial. O SUS não oferece, em boa parte do Brasil, o CPAP. Como é que fica isso? Oferece. Então, existem alguns trabalhos no Brasil de oferta de CPAP, mas não é homogêneo. Tá? E não tem esse programa no SUS para ofertar o CPAP. E é caro, né? Para quem trabalha, assim, caro. Mas para você ter ideia, América do Norte, Europa, países do Oriente, alguns países do Oriente, se você não tem a apneia tratada, você não pode dirigir. Não se emite. Então, eu tenho um paciente que mora em Berlim e eu emiti um laudo de polissonografia para ele e ele levou já pronto o laudo. Então, quando chegou na clínica geral em Berlim, ele já foi direcionado para o setor de oferta de CPAP. Claro que como você paga um imposto devido lá que reverte isso para a população, então ele vai adquirir o CPAP, porque senão ele pode ser pego trafegando com o carro e você tem a apneia igual na carteira de motorista tem lá. Sim. Usa lente corretiva. Isso. Você está sem óculos, aí eu fiz cirurgia. Meu grau é pouco. Ou estou de lente de contato.
Então, se você for pegar na carteira e tiver lá, eu tenho uma apneia e não tratada, você é multado e pode perder a É carteira. uma coisa muito séria, né? Imagina quantas só. pessoas viajam de ônibus à Existem noite. programas internacionais para Existe. reduzir acidente de trânsito. Me diga uma coisa. Quais são as consequências dessas pessoas que trabalham, por exemplo, fora do horário... Em turnos. Né? Trabalho de turno. Exato. A médio e longo prazo, isso pode trazer alguma consequência para a saúde dessa pessoa, desse profissional? Essa mudança de horário? Posso fazer comentários? Pode. 30% podem evoluir com ganho de peso. Isso é notório, porque foge à sua fisiologia. O indivíduo foi... a evolução do ser humano foi para trabalhar durante o dia. Isso. A implementação do trabalho noturno é a questão do capitalismo. A Deixa eu só necessidade de acrescentar. oferta. E de noite, a gente tem um hormônio Tá. chamado grelina, que ele inibe o apetite. Ele é secretado à noite. E se você está acordado, ele é inibido. Então, pode tentar ficar acordado até mais tarde, vai dar fome. Uhum. Você vai querer comer. Então, acontece isso. Quem dá plantão, a gente já muito plantão na vida, a gente vê que o pessoal nosso colega, o pessoal do enfermeiro, pizza, dá fome de madrugada. Então, acaba... Porque você não inibe. E esse ganho de peso é inevitável. O hormônio assim. do desejo de comer, entendeu? Porque os dois hormônios são a grelina e a leptina. Então, é comum para quem trabalha em turno você ter ganho de peso, em especial na empresa que não tem orientação nutricional. Muito. Porque, assim, é até comum nas boas empresas ter orientação para tratar os indivíduos que têm hipertensão com alimentação menos sódica. Sim. Para quem tem diabetes com menos açúcar. Mas, em geral, não se preocupa com a questão da apneia. Isso, E ganha peso, porque você passa a trabalhar durante a noite, né? E por conta disso, a orientação, às vezes, da mudança de turno, isso varia de país para país, estado para estado, mas, em geral, a cada 3 meses fazer uma mudança. Então, imagina um indivíduo que está 6 meses no mesmo setor, na mesma função, no mesmo há horário. 6 meses, há 1 ano, há 2 anos. Então, ele muda por completo. Aí vem as questões conjugais, Tudo. entendeu? Tudo. É muito comum na queixa clínica, para quem tem a apneia do sono, dormir invertido na cama, dormir em camas separadas, dormir em quartos separados, terminei meu casamento, não posso viajar com minhas amigas, amigos, por conta do ronco, por conta da apneia, por conta da insônia, assim por diante. Das pernas inquietas, do sonambulismo. Tem vários distúrbios do sono. Sim, sim. Hoje a gente tem uma juventude que está muito ligada às telas, aos jogos online e, como já foi falado aqui na nossa conversa, às vezes viram a noite nessa pegada, né? E aí, o que é que pode acontecer no futuro com esse jovem que hoje vira essa noite em jogos e nas telas? O que é que pode acontecer lá na frente com ele? Vai ser um jovem que não vai produzir adequadamente. Vai perder seu tempo. Durante o dia vai perder seu tempo. Porque essas geralmente, séries, games, eles são estimulantes, certo? Então, aquela luz, cores sem parar, até pintura de quarto, se for vermelha, cor vibrante, atrapalha no sono, tá? Antigamente era TV, né? Tem gente que só dormia com TV. Isso aí a gente sabia que atrapalhava. Hoje em dia é celular, quase ninguém mais liga a TV no quarto, fica com o celular. Então esse jovem, ele vai virar a noite de sono, chega de manhã, ele não vai conseguir fazer nada adequadamente. Existe o risco, paralelo a isso, da perda do seu desenvolvimento. Eu assisti um filme um dia desse com meus filhos, exatamente isso. 2 adolescentes cresciam, um ficou viciado no jogo, então ele não dormia. Se ele não dormia, ele perdia o ano. Ele não percebia isso. Ele não estudava, ele perdia o ano, entre aspas, ele não crescia mentalmente. Então, ele ficou com medo anos depois, porque ele se via ainda na situação de adolescente, somente focado em jogos, em vídeos, e o irmão crescendo, a mãe envelhecendo, o pai envelhecendo, porque ele teve o distúrbio do sono, da insônia, causada pelo estímulo luminoso. E tem aquelas pessoas que, por exemplo, às vezes durante a semana acabam dormindo menos e querem descontar isso no fim de semana, no sábado e no domingo. Isso funciona? Funcionar não funciona. Não funciona, não funciona. Né? E não é o ideal também, né? Não o ideal é que tenha sempre não. o mesmo padrão de sono, até para que a produção hormonal... A gente, quando está crescendo, o GH é um dos principais hormônios, é o hormônio do crescimento, certo? Ele é secretado à noite. Então, se há uma interrupção desse sono,
a criança já vai crescer menos, certo? Se os padrões de sono são diferentes, seu corpo não vai conseguir se acostumar a ter uma rotina, certo? Então, a produção vai ser toda desregulada de tudo. Então, acho que não funciona de jeito nenhum isso aí. Perdão. É importante lembrar que a melatonina é indutor do sono. E ela só é estimulada para liberar quando a luz começa a diminuir. Isso, escuro. Se você não tem essa redução da luminosidade, não tem a liberação da melatonina para induzir o sono. Então, quando ele falou em crescimento é importante, porque teve uma criança que eu fiz uma cirurgia e em 6 meses cresceu 6 centímetros. Nossa. Porque ela roncava Dormiu. muito, ela não dormia, tinha o sono fragmentado. O mais comum no distúrbio de sono da criança é a questão torno de seus 4, 5, 6 anos de idade, é a questão da hipertrofia da adenoide. Então, é uma cirurgia tranquila que o otorrino faz, melhora a respiração, melhora o sono de forma absurda e você favorece o crescimento, como o Dr. Bruno falou, entendeu? E o que fazer quando a insônia chegar? Eu fui dormir no horário, tudinho, mas eu tô ansiosa com alguma coisa, ou algo aconteceu que me tirou o Pontual? sono. Porque existem vários tipos de insônia, Pontual. né? Tipo, você Pontual. tem um voo amanhã. Aqui tem muito voo de madrugada. Voo 5 da manhã. Aí o cara vai dormir e tal, fica com medo de perder o voo. Isso. Aí você não dorme direito. Aí é diferente. Aí você não vai tomar remédio com medo de não acordar. Tá. Não é isso? Então, agora, quando é uma insônia que costuma ser diária, existem indutores de sono, tá? Porque o estresse está aí, está presente. Eu vi uma estatística um dia desse na CBN, 85% dos brasileiros são devedores, têm parcela de alguma coisa. Então, o estresse tá nos rondando em todo o tempo, no trabalho, na vida, na família. Se a gente for canalizar isso tudo pra gente, a gente não dorme, a gente não vive. Então, eu acho que, dependendo da insônia, se usa remédio. Algumas terapias funcionam, tipo um esporte ajuda a desestressar, você vai para uma academia, vai dar uma caminhada de tarde, terapia mesmo com psicólogo, psiquiatra. E se não resolver, existem indutores de sono. Não aqueles remédios para você ficar dormindo 10 horas. Existem remédios para insônia. Entendi. Pois não. Você fez um comentário interessante, insônia e ansiedade. Costumam andar paralelos. Tá? Quando você passa de 3 meses de insônia, é considerada insônia crônica. Então, antes disso, uma insônia aguda, aí você tem que encontrar os fatores geradores para isso. Noivado, voo, mestrado, doutorado, Todo mundo tem, mudança né? financeira, aí é aceitável. Quando começa a mudar seu comportamento íntimo, profissional, de estudo, trabalho, ele está interferindo na sua qualidade de vida. Seja a ansiedade, seja a insônia. Aí tem que procurar apoio. Tá? Quando eu digo apoio, é um psicólogo, é um psiquiatra, porque, em geral, a mudança comportamental pode melhorar isso. Porque, além das medicações que existem para tratar a ansiedade ou a insônia, tem que lembrar que existe a terapia comportamental cognitiva. Porque ela vai mudar situações. Tem famílias, às vezes, que não conseguem dormir porque a criança não dorme, o pai não dorme, a mãe não dorme, e começa a entrar num ciclo vicioso. E atrapalha em todos. Então, quando se procurar uma profissional do tipo psicóloga que trabalha na parte do distúrbio do sono, porque procure saber. Por gentileza, você trabalha na parte do distúrbio do sono, você tem conhecimento, expertise nessa área para me orientar. Porque eu sempre oriento meus pacientes quando tem uma ansiedade que não sugere ser a apneia do sono, que é algo que me procuram muito, eu entrego o chamado Diário do Sono. Diário do Sono você pode baixar na internet, ou o profissional pode te ceder. Diário do sono. Diário do Sono. Certo. Peça ao seu médico, pneu, psiquiatra, otorrino, que trabalha nessa área. O Diário do Sono você tem 2 tabelas. Uma você vai anotar, digamos, os horários. Certo. Tá? Digamos, a data de ontem. Ontem foi 24, né, de junho. Então, coloca, eu fui para a cama às 22 horas. Tá. Então, eu marco um X. Tá? Tem a tabela, todo com esse organograma lá. Eu dormi 5 horas. Então, preenche tudo pretinho. Porque preto é escuro, tá dormindo. Eu me levantei para ir ao banheiro às 3 da manhã. Opa, dá um tique, me levantei. E deixei branco que tiver acordado. Ao longo de 2 semanas, você vai ter uma ideia do seu padrão de sono. Se ele está atrasado, o que é atrasado não começa na hora correta. Você demora 2, 3 horas para dormir. Se você dorme, começa a dormir às 22 horas, mas está acordando muito cedo, 3 da manhã. Você está adiantando o seu acordar.
Isso. Tem atraso de fase, adiantamento de fase. Coisa, né? Você pode ter fragmentação. O indivíduo começa a dormir às 22, aí acorda às 2, volta a dormir, acorda às 3, volta a dormir. Quando você olha no diário do sono, parece um xadrez. Uma dama que tem Fragmentação total, você tem né, escuro e claro, tudo fragmentado. Porque as medicações podem ser utilizadas tanto para induzir o sono, Sim. como para manter o sono. Para manter. Mas se o indivíduo tem incontinência urinária, se a mulher está na menopausa, então de Prostatismo, acordo né? com... Tudo depende. Por isso que a história clínica é importante. Porque de acordo com o achado das queixas do paciente, eu vou direcionar para que tipo de atividade. Entendi. Eu tenho algumas doenças neurológicas, com a Arnold Chiari, que não é para otorrino, que dá apneia central, é para o neurologista. Isso. E assim você vai avaliando. Quando eu perguntei a história da insônia, é algo bem pontual. Vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu não tenho, graças a Deus, problema com sono. Então, eu durmo bem, enfim, durmo 7 horas por dia, enfim. Só que, às vezes, tem um trabalho especial, tem um fato que deixa a gente mais ansioso ou ansiosa, e aí a gente acaba tendo um pouco dessa insônia, né? Aí vai dormir e não consegue dormir exatamente na hora que você está acostumado a dormir. Nesse momento, né, nessa forma esporádica, vamos dizer assim, o que fazer? Por exemplo, tem gente que levanta, aí vai na cozinha, aí vai no banheiro, aí volta para a cama, isso acaba dificultando ainda mais, ou então vai olhar o celular. O que fazer nesse momento e que não é algo constante, mas que pode acontecer? Então, o que fazer naquele momento exato que você acorda e, de repente, tem dificuldade de voltar a dormir? Tem a insônia de manutenção. Tá. Você não consegue deitar e dormir. Uhum. Tudo depende. Se você precisa estar em algum horário, você não vai tomar nenhum estimulante. Até para você não estar falando, não estar grog no lugar, Sim, não tá... sim. Você tem que estar bem. Bem. Agora, se é um problema que você consegue, que não é cedo da manhã, aí existem esses remédios que são para insônia de manutenção, que você pegou no sono e acordou, Sim. tá? Que você toma e tem uma noite tranquila e não fica com aquela sequela. Porque benzodiazepínico, o que mais se usa hoje, né, que é o clonazepam, que em todo posto de saúde Tem. é uma febre de uso. E acesso fácil, né? Acesso fácil. E não existe Entendeu? programa de orientação e distúrbio do sono nos programas de saúde da família. Não existe. Não existe. Ficam Isso é 17 horas no existe sangue saúde o pública. remédio. 17 horas no sangue. Aumenta o risco de queda de dose, aumenta Porque você risco de fica trânsito. realmente meio Não, fica mole, grog. né? Meio grog. Fragmenta e tal. o sono, inclusive. Fragmenta, é ruim. Eles são relaxantes musculares, benzodiazepínicos, né? Sim. Então, esses indutores de sono, que são feitos para insônia, eles são adequados a Os isso. mais novos. Porque as meia-vidas são curtas, geralmente 7, 6 horas. Você acorda e está bem. Tá. Tem muita gente que toma para voar, voo longo. Você vai fazer uma viagem internacional, de noite você não Tem dorme. medo de você avião, toma... medo de avião. Muita gente toma. A ANAC está para rever protocolo de conduta Eu vi isso hoje. por conta de agressões em aeroportos, em aeronaves. Eu vi isso. Porque o indivíduo pode ter distúrbio psiquiátrico. Eu digo isso porque você pode ter insônia por Sim. ansiedade e insônia por depressão também. Tudo atrapalha, né? Sim. E nessa situação, não vai ser o otorrino, não vai ser o pneumo, vai ser o psiquiatra. Seu psiquiatra. Tá? De acordo com o tipo de distúrbio do sono, vai fazer isso. Agora, se você lembrar que a cama foi feita para, em princípio, dormir, Tá. Isso. não é para ir para a cama sem sono. Mas não vai Isso. fazer atividade física. Porque a atividade física estimula a adrenalina. Cadê o sono que vai chegar? Não, mas eu fico muito cansado e consigo dormir bem. Mas não é a maioria. Então, teoricamente, não seria ideal fazer atividade À noite, física à noite. Não. É interessante que tem as Até de empresas tarde, de atividade física que abre 24 horas. né? IPO nas bolsas de valores e abre seu horário até 24 horas. Porque, de acordo com a sua cidade, uma grande metrópole, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, tem gente que trabalha amanhã e tarde e quer à noite fazer academia. Prefere. Não tem trânsito. Mas, não tem... mas pode assim, então. ele pode prejudicar o sono. Entra num ciclo vicioso. Então, às vezes, existe criança que vai dormir de 10, 11, 1 da madrugada, vai querer acordar de 9 para almoçar, para ir para a escola. Não tem horário de estudo. Porque está nos jogos, etc. Entendeu? Adulto do mesmo jeito. Então, o ideal é que você vá para a cama com sono. Mas eu estou sem sono, e daí? Faça alguma atividade, pouca luminosidade, valer, vai organizar. Mas não atividade física, nem estímulo luminoso excessivo, nem atividade física. Porque pode piorar o sono. E o que é a história da higiene do sono que
Hoje se fala tanto na internet, sobretudo. O que é essa higiene do sono? Isso que a gente está comentando aqui, desde a pintura da parede, o arquiteto botou vermelho a cor. Isso aí no já quarto, é terrível para a higiene do sono. Luminosidade, deitar na cama na hora realmente que for dormir, temperatura adequada, se tiver muito calor também, muito frio também, atrapalha. Higiene do sono é um conjunto de medidas que a gente faz na hora do sono, que pode ser errados ou certos, e interferem diretamente no nosso sono. O café também pode prejudicar essa... Pode, acima de uma xícara pode reduzir, ele é estimulante. E até que horas dá pra gente tomar sem prejudicar esse sono? Boa pergunta. Então, eu li há pouco tempo isso, que a depuração de uma pessoa que tem os rins funcionando normalmente, né, é de 6 horas do café. Então, teoricamente, quem dorme, sei lá, 10 horas, até 16 horas, pode tomar um café que não vai ter mais resquício. Você vai tomar 2 xícaras, porque é comum no escritório, tem uma cafeteira, né? Acesso fácil, sim, né? Sim. Certa vez, você imagina então que eu estava em São Paulo, passei no posto tem de tudo, né? E o cidadão pegou lá... Não, eu peguei uma pastilha para dar uma lida, uma pastilha importada, mal consegui, eu usei a lupa do celular. E tinha lá que a pastilha tinha 3 vezes a quantidade de cafeína. É impressionante. Eu acho que, se não me falha a memória, uma xícara de café tem em torno de 40 a 60. de 60 miligramas de cafeína. Isso. Então tinha 240. Então imagina o indivíduo que sai para uma balada, que toma bebida alcoólica, que usa isso aí. Entendeu? E quer trabalhar no dia seguinte. Ou os energéticos, né? Sim, os energéticos. Os energéticos. Então, assim, você tem que ponderar, não é, Linda? Porque senão você vai atrapalhar seu sono. Tem uma frase que eu uso frequentemente com algumas mães. Que permitem o filho, a hora que quer concentrar. Não, mas é a avó. O avó, ou a mãe, ou o pai permite. Não, meus pais são separados. Tudo bem. É a mãe separada, é o pai separado, é a avó. Aí deixa a criança 6, 7, 8 anos, 10 anos, 12 anos, ficar a qualquer horário no celular. Tá? Aí eu pergunto, se esta criança ou este adolescente, que não é adulto, diz, mãe, eu vou descer para brincar com meus amigos na rua, na praça, 10 da noite e meia-noite. Você deixa? Não, doutor. Se o não sai tão fácil para isso, porque se lá pensa bem, por que o não é tão fácil para conduzir a hora certa de dormir? É o mesmo não. Questão de tomada de atitude. Porque nós temos dificuldade em tomar atitude, qualquer um. Precisamos de um direcionamento. Então, como a criança não tem norte ainda adequado, o que pode, o que não pode, o que é certo, errado, ruim ou bom, quem vai direcionar isso é pai e mãe. E ponto final. Somos nós. Então, a questão do sono é importante. Sabe dizer, a partir desse horário, acabou. Zero. Não tem mais nada. Estimula, apaga as luzes. Mas vou dormir, não. Está embaixo do colchão, embaixo do travesseiro o seu sono. Levanta que você encontra. Ô, doutor Josemar, existe uma posição ideal para dormir? Às vezes eu escuto relatos de pessoas que dizem assim, meu marido quando dorme de tal jeito ronca mais, ou ronca menos. Existe uma posição ideal ou aquela que faz com que você, quem já tem, né, a predisposição de roncar, ronque mais ou menos? Existe isso? Linda Carvalho, tem 3 pontos que você citou aí. Primeiro, a posição adequada. Tá. Segundo, citou a questão de ronco. E terceiro, eu vou lembrar a questão dos colchões. Existe um mercado absurdo de colchões, né? Isso. Tá? Teve uma reportagem recente na TV, 80% dos casos dos colchões foram reprovados pelo Inmetro, porque não atendem qualidades específicas. Então, de maciez, de dureza, durabilidade. Tá? Então, assim, eu preciso de um colchão confortável, com a densidade adequada. Então, normas técnicas de colchão eu não tenho, mas ele tem que ser aprovado pelo Inmetro, para saber se é adequado ou não. Segundo, você imagina uma gestante que vai dormir no colchão, você imagina um idoso que tem artrose, uma paciente que tem fibromialgia, um paciente que está obeso. Tá? Então, depende do perfil do indivíduo. O ideal é que você durma de lado, porque de lado você acompanha a anatomia da sua curvatura. Então, tem que ter um travesseiro que distancie do seu ombro até a cabeça, e ideal que você tenha um travesseiro entre as pernas. Depois que você dorme, você lembra disso? Não. Mas se você se habituar... Principalmente falando da coluna, se né? você Isso se aí é muito habituar, saudável. é mais fácil. Porque um indivíduo que dorme bem, vez ou outra ele acorda, muda de posição, e ele vai lembrar da posição adequada, porque existe o condicionamento motor. Tá? Para indivíduos que têm somente a síndrome da resistência das vias aéreas superiores, sem apneia, só o roncar, às vezes dormindo de lado, a língua libera um pouco a passagem do ar do nariz para a via aérea inferior, para o pulmão,
e ronca menos, ou para de roncar. Claro que o indivíduo que bebe o álcool, ele tem um relaxamento maior da musculatura e favorece a queda da língua. Lembra que a gente falou no início da nossa conversa, que no sono profundo acontece a atonia muscular, a língua desaba. Então é comum, é mais comum para quem tem a apneia do sono, quando dorme com a barriga para cima. Isso. Resultado, a língua, quando entra na atonia, quando existe o aprofundamento do sono, ela desaba e fecha. Aí o indivíduo ronca. Desaba. A musculatura da hipofaringe, faringe, todo, você em decúbito dorsal, que é a barriga para cima, tudo desaba e a coluna aérea diminui. Reduz. Se for obeso, pior ainda. Se for obeso, pior ainda, que ele vai ter gordura na via aérea e a coluna já fica menor ainda. Então, barriga para cima, em geral, a posição favorece pior. muito. Agora, antes, atribuía-se muito para quem tem a apneia do sono, da área da otorrino, é indivíduo obeso, pescoço curto e largo. Acabou-se. Você pode ter indivíduo magro e com apneia. Eu já atendi pacientes pré-bariátricos que não roncava ou só tinha apneia leve. Não vai imaginar que tem apneia grave, porque a apneia na área da distúrbio do sono, o normal é que você pare de respirar. É aceitável. 5 vezes Isso, até por hora. 5 por hora é 10 aceitável. segundos. 5.1 a 15 leve, 15.1 a 30 moderado, acima de 30 grave. Então, eu já tive paciente com 110 paradas respiratórias. Quando você faz a avaliação física, encontra alteração anatômica no nariz, encontra alteração anatômica favorável na cavidade oral para indicar cirurgia ou um retroagnatismo, que é o que jogado para trás. Tem muito, né? Tem muito. Retroagnatismo não. Tem muito sinusite aqui não tratada. Entendeu? Polipose nasal. Tem muito polipose nasal. A simples adenoide hipertrofiada da criança, que resolve muita qualidade do indivíduo. Tem o respirador bucal, né? Aquele paciente tem a via aérea toda com e o asmático, que tem pólipo da área dele, entendeu? Tem muito paciente com asma e pólipo, eles respiram mal já por natureza. Me diga uma coisa, vamos falar sobre alguns remédios ou suplementos, enfim, que acabam ajudando também, ou não, e aí vocês que vão dizer. A melatonina hoje se tornou a queridinha de muita gente para dormir. Quais são os casos em que ela é recomendada? Da área da otorrino. O indivíduo que tem a apneia do sono, a apneia é parada respiratória. Tá? Você cessa o oxigênio. Eu costumo dizer o seguinte, se eu não como, eu desmaio de fome. Isso. Se eu não respiro, desmaio por falta de ar. Então, eu tenho que respirar. No caso da apneia do sono, não é a melatonina que vai resolver. Porque é uma alteração mecânica, é uma obstrução. Pode ser nível andar superior, cavidade nasal, ou inferior, no rosto, digamos assim, a nível de cavidade oral, tá? No caso da melatonina, que é fantástico, para alguns casos de insônia. Acho que ela está falando para pessoas sem doença. Isso. Mas insônia, como distúrbio do sono, é excelente. Mas insônia leve, porque é muitas vezes associado a ansiedade de graus variados, leve, moderado, intenso, ou depressão. Porque em algumas situações de insônia, associado a ansiedade leve, melatonina não cai bem. Resolve. Quando eu fiz o mestrado e usei óleo essencial da Citrus reticulata, laranja cravo, nossa, resolveu nos quadros leves. Nível que tem depressão, não. Então, você tem que avaliar clinicamente, por isso que a história é importante, junto com um profissional de saúde que atue nessa área de medicina do sono, para identificar que tipo de distúrbio ele tem. Então, fazer uso da melatonina é excelente. É bom. E quais são os outros suplementos assim que ajudam nessa melhora? O que é que tem sido usado atualmente? O que é que tem de atual e bom no mercado? O doutor já deu um spoiler. Os óleos essenciais tem alguns que ajudam. Né? Tanto o de laranja cravo ajuda. Tem o de lavanda também que ajuda no sono, certo? Isso aí já está aprovado. Agora, é interessante isso. Porque melatonina é o mais usado. Na época que eu fiz o mestrado, você vai na farmácia e tem aquela painel enorme de óleos essenciais. Unha encravada, mal olhada, para quem não quer estudar. Então, você tem que ponderar um pouco. Porque assim, se eu me baseio em princípio em artigo científico, tem que ponderar no que vai comprar. Nós estamos falando de óleos indutores do sono, óleo essencial. Estamos falando de terapia comportamental, que não é medicação. Estamos falando de melatonina, que é um repositor de hormônio. Eu posso falar em ferro, para quem tem anemia, quem tem menstruação aumentada, reposição de vitamina D. E os chás? São camomila, tem chás que ajudam, maracujá, sem cafeína. Camomila, sem cafeína. Sem cafeína. Que existe chá, quando fala chá,
na teoria mesmo, na prática, chá tem cafeína. Infusão que não tem. Tem isso aí na... Isso eu aprendi há pouco tempo numa fábrica de chá. O cara me explicou isso. Foi? Fui na fábrica de chá, dos maiores produtores do Mas mundo. inglesa. Achei bem interessante. Uma casa de chá inglesa. Ele falou, quando fala chá, quando vende chá, tem que ter cafeína. A gente fala chá de camomila. Então, é infusão de camomila, infusão de hortelã, se botar um melzinho, ajuda o sono. Tanto que aumento da glicemia dá um soninho. Isso aí ajuda, sim. Me permita, veja só. Nós estamos comentando aqui agora a questão de medicações. Isso. Não alopáticas, homeopatia, então, digamos assim, que não sejam as convencionais. E eu citei a terapia comportamental cognitiva. Mas tem que lembrar as músicas relaxantes, que ajudam muito. Meditação ajuda. Meditação ajuda, porque induz você a se concentrar. Às vezes, você não tem mais aquele radinho, alguns, de acordo com o capital interior do Brasil, indivíduos têm rádio e não tem celular. Outro tem o celular. Quando eu falo colocar música para relaxar, não é uma música em alto volume. É baixo volume, pode ser som de pássaro, de cachoeira, vento do mar. É o ruído branco, né, que chama. O ruído branco. Um barulho contínuo. Sim. Porque ele, inclusive, ajuda a minimizar a percepção do zumbido que algumas pessoas têm, que levam à insônia. Tá. Entendeu? Porque os mais comuns de distúrbio do sono são a apneia obstrutiva do sono, a insônia e a sonolência excessiva diurna. Então, no caso de insônia por ansiedade, se você contorna um pouco a ansiedade, o zumbido, com esse tipo de recursos, não tenho como fazer terapia comportamental aqui, lá no interior da parede, bem longe, a 400, 500, 600. Você pode colocar uma música relaxante e pode pegar um chá. E assim por diante, não é, Linda? Uma das coisas que também ajuda, né, nesse processo todo, na saúde como tudo, é a gente sempre ter aquelas atividades que nos dão prazer. Por isso que a gente criou aqui no nosso videocast o quadro Mente Ativa, que é quando a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados e o que eles fazem para além do trabalho, né? E aí eu vou começar com o Dr. Josemar, que tem um hobby super legal, que ele cultiva, minha gente, sementes de árvores e plantas em praças. E também eu já soube que tem uma pequena horta. É isso? Mas não é nada exagerado, não. Como se fala hobby, é somente um prazer paralelo, não é? É verdade, sim. Uma vez eu vi um comentário, eu estava em São Paulo fazendo residência e o colega recebia um convidado internacional e ele via aquela quantidade de terras ainda, sim, à margem da Marginal Pinheiros, né? Sem utilização. Ninguém planta aqui, ninguém faz nada. E nós temos um Brasil enorme. Se você for daqui para sua casa, a quantidade de terrenos que não são utilizados, que podem ter horta, é algo absurdo. Seja para ofertar para as escolas públicas, para orfanatos, orfanato não, né? Creches, o que for, mas não é utilizado. Então, assim, é algo que me incomoda hoje. E eu vivo em apartamento, não vivo mais em casa. Mas quando eu voltei em 2011, aí eu, puxa vida, comecei a rever minha João Pessoa e eu morava no Bessa e tinha uma praça em Intermares, nada na praça. Eu digo, não, eu vou começar a plantar aqui. Então eu fui não foi na Bica na época, meu Deus, porque antes a Bica fornecia sementes, hoje mudou, não lembro agora o local. Né? Então eu consegui na época umas mudas, umas 15 mudas de árvores e fui plantar numa praça em Intermares. Eita. Então eu plantei e, segundo, eu morava no Bessa. Tá. Então, tinha mangueira lá? Não. Então eu levava garrafões de água para todo final de semana sair aguando das plantas lá. Só que eu estava desacostumado com o calor da Paraíba, né? Sim. Então, assim, não deve ter sobrevividas todas. Sobreviveu algumas. E eu não fiz o mapeamento. Hoje é legal fazer um mapeamento. Você sabe dizer, plantei aqui, ali. Para saber o desenvolvimento dela. Claro. E a praça foi reformada. Então, eu não sei hoje qual planta, qual árvore é minha, qual árvore foi plantada lá. E no que diz respeito à horta, nada para substituir a compra da feira, né? Mas assim, eu comprei algumas sementeiras na área técnica do ar-condicionado. Eu consegui, improvisar uma sementeira suspensa. E lá eu consegui colocar alface, consegui colocar rúcula, consegui colocar tomilho. É difícil ver o rúcula aqui nesse calor. Aqui, não, se eu conseguir tomilho, alface, rúcula... tudo bem que eu exagerei, plantei geremum, mas só para fazer um teste, eu vou tirar o geremum de lá, vou levar para algum local, né? Legal. Mas um detalhe interessante é que eu fiz uma visita à Foz do Iguaçu, no Congresso de Medicina do Sono,
E, na época, no hotel, tinha aqueles flamboyantes fantásticos na floresta. Então, eu peguei aquelas vagens, quase 25 centímetros de comprimento, uns 5 de largura, dura, feito pedra. A ponto de eu pedir ao hotel uma chave de fenda e um martelo para quebrar e tirar as sementes. Meu Deus. Então, eu trouxe minhas 50 sementes de flamboyant de Foz do Iguaçu. Então, eu comecei a cultivar 5, 10 para dar uma olhada como é que fazia, com água oxigenada para acelerar a germinação. Então, eu plantei 2 flamboyant no alto plano. Estão lá crescendo tranquilo. Olha aí. Daqui a pouco a E gente vê assim essa vai. coisa. Que legal, que legal. É algo interessante, prazeroso. Bacana. Então, assim, digamos que eu tive o prazer de... Fiz a família, tenho Olha aí. filhos, Ah. tenho um livro publicado e plantei árvore. Aí. E assim, árvore, né? muito- Tô no caminho. Cumpriu as metas. legal. Tem mais outras, mas Sim. tô no caminho certo, o que eu gosto. Me faz sorrir. Doutor Bruno, bom, me contaram que gosta de jogar squash e viajar. Gosto. Squash? Squash. Poxa, quando é que começou Squash. assim? Como é que começou Então, esse gosto? Sempre tive aptidão para esporte com raquete, né? Tá. Jogava tênis e tal. Sempre gostei muito. Sendo que aqui chove muito. Uhum. Tá até lá mostrando as fotos de viagem. Essa foi da última. Olha Mas, então, aí eu fui em São Paulo, aí entro em contato com alguém, vou Sim. jogar squash. Que squash não depende, é fechado, né? Pode estar chovendo, nevando, que a gente está jogando. Sim, sim, sim. É um esporte de alta queima calórica, certo? E é um grupo muito unido aqui. Cresceu, tem umas 30 pessoas jogando agora, umas 30, 40. Mas é muito legal. Além de queimar caloria, você se diverte muito. Squash é Consegue muito jogar legal. quantas vezes na semana, assim? 3. 3 vezes. 3, geralmente Dá pra 3. ir direitinho e fazer. 3. Intercalo com a academia, mas sempre é muito legal. E viajar, qual o roteiro, então. assim? Então, Tem a umas gente... fotos aí de viagem? Essa foi da última, né? Que eu tive um evento de asma grave fora do Brasil, foi lá em Dubai. E minha esposa não conhecia a Turquia e eu queria mostrar para ela Istambul, que para mim foi uma das cidades mais surpreendentes que misturou Oriente com Ocidente. Sim, sim, sim. E eu gosto de ver a coisa local, eu não gosto daquele negócio turistão que Turístico, chama, né? não, eu gosto de ir a fundo mesmo. E é um prazer meu, assim, eu organizo para amigo, eu organizo... É mesmo? Quando Que pede, legal. eu vou. Olha aí as E imagens. bonito, né? Eu gosto disso. Me permite fazer um comentário. Eu não me toquei em questão de viagens, né? Uau. Mas eu aprendi com meu professor, sei lá, eu já tenho esse desejo já. Eu gosto de viajar e aproveitar o congresso e ir em algum hospital. Então, na Copa da Alemanha, eu aproveitei e fui conhecer o hospital em Nuremberg. Legal. Na verdade, em Erlangen, perto de Nuremberg. Fui conhecer o hospital em Lisboa e foi interessante. Porque, assim, você vai, conhece o hospital, interage com os colegas. Sim. E como você gosta de conhecer Istambul, que tem sua história fantástica, eu conheci Nuremberg, já fui 2 vezes em Nuremberg, que é uma cidade maravilhosa e tem uma relevância histórica muito importante na pós-Segunda Guerra Mundial, né? Nuremberg foi um dos mais legais. Essa imagem tá bonita. Isso aí, eu que... Esse é o petisco turco de rua. É castanha portuguesa assada e milho assado. Esse milho sai Come daqui. Esse milho sai muitos daqui, da grãos. Paraíba, Sai foi pra daqui, lá. É de Gurienha. Olha aí. Eita. Não, a culinária Culinária. é outra coisa, é outra paixão. Inclusive, tem um Instagram de comida. É mesmo? De restaurante que eu vou, meus amigos perguntavam onde você foi. Aí eu comecei a postar nesse Instagram de comida pra não esquecer e não se perder. Sim, claro. Que legal. É isso. Muito bem. Olha aí. Tudo bem. As delícias das viagens, né? Maravilha. Tá certo. Voltando aqui à nossa conversa, queria entrar na parte de tratamento. Doutor Josemar, qual especialista a gente procura quando perceber que o dormir mal está sendo frequente? Qual o primeiro especialista que a gente deve procurar? Vamos melhorar essa pergunta, tá? Porque hoje existem vários profissionais, felizmente, que atuam na área de medicina do sono. Certo. Quando eu falo atua na área de medicina do sono, ou porque tem o título, que hoje tem a residência para medicina do sono, ou já tem uma experiência importante nessa área. Mas sempre que procurar um profissional, de acordo com sua queixa, procure saber se o indivíduo tem título de medicina do sono, Certo. ou tem, como uma paciente uma vez me disse, expertise e conhecimento, tá? Então, assim, para quem tem a apneia do sono,
acima da apneia do sono obstrutiva, procure o otorrino. O otorrinolaringologista vai te orientar bem, porque ele vai avaliar a cavidade nasal, cavidade oral, a parte da face, porque existe alterações na face que podem indicar cirurgia com o bucomaxilofacial. Mas às vezes é para o pneumologista, às vezes é para o psiquiatra. Quem tem distúrbio metabólico pode ser para o endocrinologista, para o cardiologista. Eu recebo muito paciente da cardiologia, porque existe associação comum em arritmia cardíaca, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio com a apneia do sono. Então é o otorrino. Alguns distúrbios muito específicos na pediatria, às vezes, e você procura saber se o indivíduo tem conhecimento naquela área. Certo. Seja com título em medicina do sono ou não. Cursos outros, tá? Então, por exemplo, eu fiz curso na parte de aprofundamento em cirurgias na parte de ronco e apneia. Certo. Então, meu foco principal é ronco e apneia. Quem começou inicialmente a tratar de distúrbio do sono, inicialmente foi pneumo, psiquiatra e neuro. Outras áreas começaram a adentrar porque existem alterações outras. Então, o dentista, que tem atuação na medicina do sono, conhecimento da parte de aparelho intraoral. O psiquiatra em doença associada à ansiedade, depressão e insônia, entendeu? Você tem as psicólogas que fazem terapia comportamental cognitiva. Então, de acordo com sua queixa, você vai direcionar para o indivíduo que tenha experiência naquilo, ou expertise naquilo, entendeu? Entendi. Doutor Bruno, o que é a polissonografia? É o exame que vai detectar que tipo de anormalidade você tem. Certo. Tá? Existe, basicamente hoje, acho que faz dentro da clínica, que é mais indicado para quem tem suspeita ou tem problema neurológico. Existe a polissonografia tipo 3, que é a domiciliar. O paciente leva o aparelho, dorme, no outro dia ele leva para a clínica e a gente faz leitura do que foi a noite dele, tá? Que é mais indicado para esses. Tem muito pré-operatório de bariátrica, paciente obeso e o paciente que não é neurológico, a polissono tipo 3 já resolve também. O que é que... Pois não. Posso fazer uma observação? Como ele disse, o padrão da polissonografia são vários canais, tá? Quando você fala vários canais, doutor, eu vou conseguir dormir com tudo isso? Vai. Você faz eletroencefalograma, eletrocardiograma, avaliação catéter nasal, termistor nasal temperatura, oxímetro de dedo, cinta torácica, cinta abdominal, estímulo de perna, do movimento dos olhos. É muito fio. Esse é o padrão da polissonografia. Tipo 1. Tipo 1. Para isso você tem que ter um ambiente adequado, porque é muito fácil montar uma estrutura com 4 paredes, um colchão grande, uma tela TV, ar-condicionado. O mais difícil é o preparo técnico, formação profissional para acompanhar isso, tá? Sim. A tendência mundial é miniaturizar. Isso. Então, existe, como ele falou, o tipo 3. É o que mais se usa, né, o na tipo prática. 3, porque você faz o oxímetro de dedo, o catéter nasal e avalia. Em especial para quem tem a apneia do sono. Entendi. Para quem tem insônia, o mais indicado é o diário do sono. Ele pode até complementar com a polissonografia tipo 3 para avaliar se tem a apneia do sono associada ou não. Mas tem a actigrafia para avaliar é um tipo de acelerômetro feito um relógio. E você avalia como as empresas de motoristas, algumas empresas têm isso. Já tive empresa nacional que num estado fazia isso, usava o actígrafo para ter ideia do acelerômetro do motorista, se ele dormia tal horário ou não. Na mesma empresa nacional, em outro estado não tinha, porque varia a gerência de gerência, entendeu? Entendi. Mas a polissonografia é o exame padrão para avaliar. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Queria agradecer, mas antes eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo. Por exemplo, se vocês tivessem que deixar uma única recomendação para quem está assistindo a gente para dormir melhor, qual seria essa recomendação? Desacelera um pouco, né? Vamos focar na nossa saúde, que a vida passa rápido, é uma só. Não adianta canalizar tudo que acontece no mundo para você. Então, durma bem. Doutor Josemar. Procure o seu médico. Se você tem dúvida em distúrbio do sono, procure o pneumo, procure o otorrinolaringologista para ter uma avaliação. Ele vai te orientar e direcionar para que profissional você vai, ou se é da alçada dele, ou de outros profissionais, outros especialistas, né? Tenha a ideia que 8 horas de sono é ideal para você adulto. Tenha a ideia que a criança precisa de mais de 9 horas de sono. Saiba dizer um não para quando é irregular aquele distúrbio do sono da criança.
tá? Porque só assim você vai conduzir situações melhores. Porque se você não dorme bem, você adoece mais. Se você não dorme bem na fase adulta, fica suscetível mais a riscos de acidentes, alterações de doenças outras, como a gente já falou, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, conflito conjugal, perda de trabalho. Então, trate bem do seu sono. Você merece. Então, assim, a qualidade do sono é importante para que você tenha uma vida saudável. Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Até a próxima. Agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a você também pela sua companhia, mais uma semana aqui juntos. Lembrando que, não vai perder, não dorme no ponto não, presta atenção. Estamos em várias plataformas, estamos no Spotify, aqui no YouTube, no portal da Unimed, no Instagram. Então acessa aí da melhor forma, mais prática possível e acompanhe os nossos conteúdos para te ajudar a ter mais saúde e mais qualidade de vida, tá bom? Até semana que vem.